Boa noite, sejam todos bem-vindos ao canal da Editora Ateneu. Hoje a nossa live será sobre síndrome pós-terapia intensiva e Covid-19. Boa noite. E a nossa convidada de hoje é a doutora Carolina Coimbra Marinho. E a nossa moderadora, nossa querida Taliane Rodrigues. Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? E a nossa moderadora, nossa querida Taliane Rodrigues. Boa noite, meninas, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Tudo bom, meninas. Taliane, agora eu vou deixar com você para você moderar, tá bom? E ficamos por aqui. Tudo bem com você? Tudo bom, meninas. Então, pessoal, boa noite. Hoje a gente começa mais uma semana de live sobre a Covid-19, parceria do curso de manejo clínico de pacientes infectados com a Covid-19 em serviços de saúde, com a editora Ateneu. E eu aproveito para lembrar vocês que o curso está com inscrições abertas e que ele se destina a profissionais e alunos da área de saúde. Como a Viviane já falou, a nossa convidada de hoje é a professora doutora Carolina Coimbra Marinho. Eu vou deixar você falar um oi para vocês e aí depois eu apresento. Tudo bom, Carol? Olá, boa noite, Taliane. Obrigada. Boa noite para todo mundo que está nos ouvindo e assistindo. Tudo jóia. Então, gente, a Carolina, ela é médica clínica intensivista, doutora em infectologia e medicina tropical pela UFMG, professora associada do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, é coordenadora do Serviço de Clínica Médica Hospitalar do Hospital das Clínicas, também da UFMG, e, além disso, ela é professora e coordenadora do curso de manejo clínico. E como a Vivi também já nos apresentou, o tema da live de hoje é um tema muito legal, que é síndrome pós-terapia intensiva e a Covid-19. Então, professora, agora eu passo a palavra para você, para a gente começar a falar sobre esse tema super legal. E vamos lá! Bom, síndrome pós-terapia intensiva, né? É um conceito, né, que para muita gente ainda é novo, desconhecido, mas que para os intensivistas, especialmente as equipes multiprofissionais, as equipes de reabilitação, tem se tornado uma preocupação, uma realidade cada vez mais visível, né? A síndrome, ela é um conjunto de mudanças que o paciente sofre depois da doença crítica, depois do tratamento em CTI, que podem afetar negativamente a qualidade de vida dessas pessoas, né? E também da família, né? Então, o paciente tem mudanças no seu corpo físico, né? Nas suas funções orgânicas, mudanças negativas na sua cognição e na sua saúde mental. E isso também pode impactar a família, que além de viver momentos de angústia, estresse, estão diante, né, de uma situação que pode haver uma perda. Essas pessoas também sofrem, muitas vezes, consequências econômicas, né? Assim, a família, muitas vezes, tem perdas financeiras, aumento de gastos, aumento de necessidade de uso de serviços de saúde. Então, é uma consequência que passa a ser mais visível agora com a maior sobrevida. Ela é uma consequência da terapia intensiva bem-sucedida, né? Que é o paciente que sobrevive. A síndrome, né? Como a gente define uma síndrome, ela é um conjunto de condições, né? É um conjunto de manifestações que podem acontecer em diferentes domínios. Então, a gente fala
principalmente de 3 domínios: o domínio da saúde mental. Esses pacientes, eles podem apresentar, depois de uma internação prolongada, de uma internação na terapia intensiva, quadros de ansiedade, depressão, dificuldades de retomar a sua, de retomar a sua vida pessoal, social, encontrar significado nas suas atividades. Esses pacientes, eles podem ter manifestações de transtorno de estresse pós-traumático, semelhante a pessoas que sofreram grandes traumas, né? Guerras, catástrofes naturais. Então, essas pessoas passam a ter manifestações típicas dessa síndrome. Tem o seu sono afetado, a sua qualidade de sono, tem pensamentos intrusivos, passam a ter comportamentos de evitação, abuso, às vezes, de substância, né? Essas pessoas têm alterações na sua funcionalidade, na sua capacidade de executar suas atividades de vida diária, né? Então, no domínio físico, muitas vezes, esses pacientes, eles adquirem eles perdem a independência, né? Eles adquirem uma dependência de cuidados. Então, isso afeta tanto o cuidado da pessoa, quanto afeta a família. Ele passa a necessitar de um cuidador, né? E isso se deve principalmente à fraqueza adquirida na terapia intensiva, à paresia adquirida na terapia intensiva. Ela pode acometer até metade dos pacientes que permanecem em ventilação mecânica, imóveis por muito tempo. Esses pacientes, muitas vezes, em ventilação mecânica prolongada, eles podem desenvolver uma disfagia, uma dificuldade para retomar a sua função oral, tanto de fala quanto de alimentação. Então, disfagia, distúrbios de fala e dificuldade de comunicação. Alterações cognitivas, né? Funcionais, executivas. Então, perda de memória, capacidade de concentração. Então, a síndrome é um conjunto de situações que pode afetar diversos domínios da vida da pessoa, né? Então, professora, algumas doenças, por exemplo, a hipertensão e o diabetes, têm fatores de risco associados. Na síndrome pós-terapia intensiva, isso também acontece? Também tem fator de risco? Sim, Taliana, essa é uma pergunta muito boa. E são fatores globais, né, que podem estar relacionados à doença a doença que levou o paciente para o estado crítico, para dentro do CTI, né? Então, a sepse é um grande exemplo, é uma condição que tem muitas consequências pós-terapia intensiva. Então, a doença que motivou a internação, o próprio tratamento no CTI, a ventilação mecânica, especialmente quando ela é prolongada, quando ela produz lesão adicional, quando o paciente precisa de ser mantido imobilizado por um tempo prolongado, seja pela própria ventilação, seja por outra instabilidade de órgão vital, né? Outras condições que são características da terapia intensiva, né? As drogas que são utilizadas, principalmente corticóides, bloqueadores neuromusculares, que são às vezes necessários por tempo prolongado, especialmente em pacientes com ventilação difícil, e aqui a gente cita a COVID como uma condição que é um fator de risco por causa do tipo de tratamento que ela necessita, né? A ocorrência de delírio, né? Disfunção cerebral, delírio, alterações da glicemia, tanto hipo quanto hiperglicemia, né? Então, são fatores inerentes à terapia intensiva. Além disso, fatores pré-existentes, as condições de saúde que aquele paciente tinha antes dele precisar de ir para o CTI. Então, se ele já tinha algum quadro de demência,
doença pulmonar crônica, se ele já tinha alteração da função cardíaca, se ele já tinha uma função renal comprometida por alguma doença de base, né? São também fatores de risco. Além dos fatores que vão impactar em cada domínio da síndrome pós-terapia intensiva. Então, a sedação prolongada, a ocorrência de delírio durante a internação no CTI, a gente já sabe que são fatores de risco para as alterações da saúde mental, né? Para as perdas, os déficits cognitivos. Do ponto de vista físico, né? A idade avançada na internação, quando da internação, as mulheres são mais suscetíveis, especialmente à fraqueza adquirida na terapia intensiva, a mobilidade, a imobilidade prolongada, né? A necessidade de terapia de substituição renal durante a internação no CTI, né? A própria resposta inflamatória sistêmica, que em alguns pacientes pode se perpetuar numa condição que a gente chama de síndrome consuntiva inflamatória permanente, persistente, né? Então, há sim fatores de risco, mas é difícil dizer exatamente qual fator interfere em qual desfecho da síndrome pós-terapia intensiva, sabe? É uma condição muito complexa e multifatorial. Tendo em vista todos esses fatores de risco e ser uma condição multifatorial, como que é feito o diagnóstico? Essa é uma pergunta muito interessante, Taliane, porque a gente não está lidando com uma doença que tem uma característica específica e que a gente pode, então, diagnosticar através de um teste laboratorial ou alguma ferramenta específica, né? O que a gente utiliza hoje são ferramentas de rastreio e scores de sintomas para cada domínio da síndrome. Então, para identificar manifestações de sofrimento mental, nós vamos utilizar questionários e scores específicos, como o de ansiedade e depressão hospitalar, a escala de impacto de evento para transtorno de estresse pós-traumático. Para identificar perda funcional, e essas são as mais óbvias, porque elas são as que determinam a demanda de cuidado, né? Então, são as que ficam mais evidentes, especialmente para a equipe de enfermagem, de fisioterapia. Existem também escalas de funcionalidade, principalmente para avaliar a evolução do paciente ao longo do tempo, né? E, mais recentemente, houve a publicação do questionário PICS-Q, que a PICS é a sigla, né, do nome em inglês, Post-Intensive Care Syndrome, e o questionário PICS-Q, ele sintetiza em um instrumento só perguntas que vão nos direcionar para os 3 domínios, e um score determinado em cada uma desse conjunto de perguntas vai nos apontar uma provável síndrome pós-terapia intensiva nesse paciente. Esse questionário foi publicado por um grupo coreano no final do ano passado e o nosso grupo está fazendo a tradução e adaptação cultural dele para o português falado no Brasil. Mas o principal para diagnosticar a síndrome é uma alta suspeição e uma atenção da equipe assistencial nas enfermarias, as equipes que vão receber o paciente depois da alta da terapia intensiva, né? Então, o clínico atento e a investigação sistemática, conhecer quais são as possíveis consequências e pesquisar ativamente. Então, investigar sintomas de saúde mental, verificar se esse paciente tem, por exemplo, disfagia, se ele está tendo dificuldade para se alimentar, né? Acionar as equipes de reabilitação, a equipe multidisciplinar para refinar o diagnóstico, né, nos casos específicos, um diagnóstico mais refinado da perda de funcionalidade, o refinamento do diagnóstico da disfagia, né? Então, é muito importante a atenção da equipe clínica, o acionamento oportuno das equipes de reabilitação, para a gente também não perder o timing, o momento da reabilitação, né?
E principalmente a equipe clínica está atenta aos déficits orgânicos residuais que esse paciente traz do CTI, né? Então, uma piora da função cardiorrespiratória, né? Uma piora nova ou um agravamento de uma condição anterior, né? Uma disfunção renal residual, que muitas vezes, depois da insuficiência renal aguda, essa função renal não vai retornar ao rim normal que o paciente tinha, então talvez ele precise de um acompanhamento e uma intervenção oportuna também, né? E questionários específicos para cada um desses domínios. Então, a gente está falando de uma síndrome complexa, né, que envolve equipes multiprofissionais e múltiplos conhecimentos para diagnósticos mais precisos. Na questão da fraqueza mesmo, que acomete quase metade dos pacientes, a gente identifica a fraqueza adquirida na terapia intensiva através de testes de força muscular, mas o diagnóstico, o refinamento diagnóstico da origem dessa fraqueza, se há uma lesão muscular, neurológica periférica ou mista, né, a gente precisa da especialidade, do exame da eletroneuromiografia. Então, como faz o diagnóstico? É com bastante atenção, com uma alta suspeição e com a busca ativa dos sintomas relacionados a cada domínio. Professora, você falando isso, deixa eu entender para a gente que quem deseja seguir na carreira de intensivista precisa estar muito atento a essa síndrome pós-terapia intensiva, especialmente porque ela é uma novidade, né? Então, quando você diz que o clínico ele tem que estar muito atento, antes dele estar muito atento, ele precisa também estar capacitado para identificar, né? Ele precisa ter o conhecimento da síndrome. E a próxima pergunta que a gente tem é: quais são as intervenções que podem ser realizadas para a prevenção da PIX? Ótimo. Isso é muito interessante, né? Você fala que essa é uma síndrome nova. Quem já trabalha nas enfermarias, né, há mais tempo, já lida com essas questões há muito tempo sem ter esse nome de síndrome pós-terapia intensiva, né? Os hospitais que têm terapia intensiva, né, e os pacientes saem de alta e os profissionais, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas recebem esse paciente, eles provavelmente eles estão identificando aqui o nome para problemas que eles já conhecem há muito tempo, né? E isso é muito interessante, porque quando a gente coloca o foco, coloca luz em um problema, vários aspectos começam a ser esclarecidos. E um dos aspectos é exatamente o aspecto preventivo. Né? Quando a gente fala que o intensivista deve conhecer e deve estar atento a essa síndrome, é porque a prevenção começa lá dentro do CTI. Né? Então, são ações combinadas, um conjunto de atitudes diante do paciente crítico que vão propiciar minimizar o impacto, né, as repercussões da doença crítica e da terapia intensiva, né? Então, o mais imediato é, desde o início da internação, assim que a condição clínica do paciente permitir, iniciar os esforços de reabilitação, precocemente, mesmo antes do paciente poder se movimentar sozinho e acordar. Então, a mobilização passiva, a suspensão da sedação diária, né, a verificação, primeiro verificando a segurança e a possibilidade disso, a suspensão da sedação, o teste diário de respiração espontânea, então, verificar diariamente se esse paciente pode voltar a respirar espontaneamente, ele mesmo comandar o respirador e, eventualmente, testar a possibilidade de extubar a cada dia, né? E isso é um desafio no paciente
que a gente está lidando com ele agora, né? O paciente com a infecção pelo coronavírus, o paciente crítico de COVID, ele tem um quadro respiratório muito grave, uma ventilação mecânica muito difícil, né? E ele demora a dar sinais de segurança para a ventilação espontânea e a mobilização, né? Então, neste contexto atual, essa mobilização precoce, o início da reabilitação precoce é um grande desafio. Mas outras medidas na terapia intensiva já são rotineiras e elas são aplicáveis a todos os pacientes, que é o controle glicêmico, a redução do uso de drogas que podem ser lesivas, né, para o nervo periférico, para o músculo, que são os corticóides, o uso mínimo dos bloqueadores neuromusculares, restringir ele a esse período de maior necessidade de imobilidade, de ventilação mecânica mais difícil, né? Uma outra medida preventiva e cada vez mais difundida nos hospitais, nas terapias intensivas, é o engajamento da família, né? Desde o início da internação, a participação da família no cuidado, quando é possível, né? A participação da família na comunicação com a equipe, uma comunicação aberta, franca, respeitando a possibilidade de entendimento dessas famílias, respeitando a necessidade de informação, né, de cada família. Lembrando que a família, tanto é a família que vai receber e cuidar desse paciente depois que ele sair, né, quanto é o porta-voz para nos comunicar, para comunicar às equipes da terapia intensiva quais são as preferências, os desejos desse paciente, no caso dele caminhar para um desfecho desfavorável, né? Essas preferências de fim de vida, a família que é porta-voz e que pode dar conhecimento para a equipe. Outro grande desafio nesses tempos de coronavírus, né? Hoje a gente não tem segurança para permitir que as famílias permaneçam nas unidades, como tem sido uma prática cada vez mais frequente, né? Mas a participação da família tanto é preventiva para o próprio paciente quanto para o familiar depois, que vive esse momento de angústia, né? A participação ativa desses familiares pode contribuir para evitar situações de luto complicado, né? A despedida pode ser feita de uma maneira mais humanizada, muitas vezes, né? Que é um grande desafio, né? Repito, nesses tempos de Covid. Uma outra medida muito fácil de fazer e muito interessante, das poucas medidas que já conseguiram demonstrar, né? Já produziram evidência do benefício, é uma medida muito simples, que é o diário de internação. Então, o próprio familiar, às vezes com o auxílio da equipe assistencial, na terapia intensiva, produzir um registro, seja ele físico ou digital, né, da evolução dos procedimentos que aquele paciente sofreu em cada dia, do significado das palavras, das imagens, né, que sejam produzidas, ou de exames, ou às vezes foto, imagens do ambiente, quando é permitido. Então, posteriormente, esse paciente, quando ele sobrevive, ele pode utilizar esse material para recompor a sua memória, para compreender o que aconteceu com ele durante aquele período, né? Desfazer memórias distorcidas, que muitas vezes a sedação, né? O nível de consciência flutuante, ou pela sedação, ou pela própria doença, pode produzir, né, essas lacunas de memória. Então, é uma outra forma de prevenir. Já falei aqui, uma comunicação efetiva com a família, o apoio psicológico e frequentemente o apoio social, né? Famílias que às vezes vão estar em dificuldade financeira, às vezes aquele familiar é o provedor, né? Aquele familiar que está internado. Ou outra situação também típica dos tempos de Covid, múltiplas perdas na mesma família, né? Às vezes mais de uma pessoa no mesmo núcleo familiar,
ou na mesma família estendida, são acometidas e têm desfecho desfavorável e morrem, né? Então, o apoio da equipe, a equipe multiprofissional, o psicólogo, o assistente social, é muito, né, importante nesse momento. Então, são medidas preventivas que começam dentro do CTI, e por isso, né, isso que você mesma falou, é importante que a equipe assistencial da terapia intensiva tenha a consciência da síndrome pós-terapia intensiva. E uma outra coisa muito importante para ser assimilado, incorporado na prática do intensivista, é produzir o relatório de alta, o documento de transferência de cuidado, com a máxima qualidade possível, para que a equipe que vai fazer o cuidado sequencial tenha ali clareza de quais daqueles fatores de risco que a gente citou, quais daquelas condições que o paciente apresentou, né, se ele teve hipoglicemia ou hiperglicemia, se ele apresentou episódios de delírio, a duração desses episódios, quais os medicamentos que foram utilizados, com detalhe, né, porque isso vai respaldar o clínico e a equipe de assistência pós-CTI para fazer a busca ativa, para suspeitar e fazer a busca ativa das alterações relacionadas à PICS, né? Então, a prevenção começa no início da doença crítica. Assim como outras doenças, né? A gente começa prevenindo antes dela acontecer. Mas se acontecer, qual é o tratamento? O clínico diagnosticou, o paciente tem PICS. Como a gente trata? Mais uma vez, a gente trata com muitos braços, né? Com o esforço de muitas pessoas, né? O tratamento ele precisa ser multiprofissional, porque cada manifestação vai dizer respeito a um determinado domínio que vai ter aquele profissional mais capacitado para atender, né? Para reabilitação física, né? Para ganho de força, obviamente, o profissional da fisioterapia é fundamental, né? Para a reabilitação oral, né? Naquele paciente que permaneceu traqueostomizado ou que permaneceu entubado por um tempo prolongado e desenvolveu disfagia, disfonia, o profissional da fonoaudiologia, o paciente que tem transtornos da saúde mental, ele precisa ser identificado, essa nova necessidade tem que ser atendida, de preferência pelos profissionais da saúde mental, né? O psicólogo, às vezes o psiquiatra, às vezes um clínico, né, com essa capacidade, esse treinamento. Então, é um tratamento multiprofissional. O médico, né, tem a prerrogativa de detectar disfunções orgânicas que permaneceram, disfunções residuais, às vezes é difícil quantificar, né? Mas detectar situações novas, especialmente, de novo, né? Citando o paciente com coronavírus, que muitas vezes tem manifestações cardíacas, né? Disfunção miocárdica, é importante identificar se essa disfunção vai ser permanente, se esse paciente vai caminhar para uma doença, para uma cardiopatia, né? Se ele vai precisar dessa assistência, uma piora funcional respiratória, né? Isso a gente já pode até imaginar e predizer pela experiência da SARS lá de 92, 93, né? Grupos de pacientes que tiveram a síndrome respiratória aguda grave naquela época, né? Causada pelo primeiro coronavírus grave, algumas coortes foram seguidas e foi identificado que esses pacientes tiveram perda funcional, perda da capacidade de difusão, né, pulmonar, distúrbios restritivos, né, piora da capacidade pulmonar total. Eles tiveram
piora funcional pela fraqueza muscular periférica, né, dos membros, e também fraqueza da musculatura respiratória. Então, são aí várias especialidades, né, que são demandadas. A gente tem visto um percentual grande de pacientes também desenvolvendo insuficiência renal aguda, então a gente não sabe ainda se esses pacientes, né, vão ter uma recuperação total da função renal, ou se eles vão manter uma disfunção residual e precisar aí de cuidados, né, da nefrologia, ou se eventualmente eles vão evoluir para uma insuficiência renal terminal. São muitas coisas que a gente não sabe ainda em relação à Covid-19, mas que a gente pode inferir, né, a partir das consequências que os outros pacientes da terapia intensiva têm, né? Então, o tratamento é multiprofissional, né, e multidisciplinar também dentro da mesma profissão. Então, professora, você acabou falando, né, sobre a COVID, porque o nosso tópico agora era se os pacientes com a COVID eles podem apresentar. Mas eu acho que você já acabou respondendo mesmo durante o tópico de tratamento. E então, temos muito que falar sobre esses pacientes e muito que conhecer também ainda, né? Sim, ainda estão saindo vários estudos, nada é certo ainda, então tem muito a se descobrir sobre a COVID mesmo. Então, eu já... Não, pode falar, desculpa. O paciente com COVID, especialmente o paciente que vai para terapia intensiva, ele é um paciente que tem ele já vai com muitos dos fatores de risco, né, predisponentes à síndrome pós-terapia intensiva, né? Frequentemente são pacientes de mais idade, que têm comorbidades prévias, né? Eles vão, a maioria deles, permanecer em ventilação mecânica prolongada, imobilizados por um tempo prolongado, vão necessitar de sedação prolongada, né? A própria sepse induzida a sepse viral, né, pelo coronavírus, ou a sepse relacionada ao cuidado, as infecções relacionadas ao cuidado, né? A própria terapia de substituição renal, acometimento cardiovascular, acometimento neurológico, né, que não é infrequente a ocorrência de acidente vascular cerebral, né? Então, são pacientes que a gente vai ter muito o que conhecer e o que aprender a respeito deles, né? Tem grupos já discutindo a respeito da síndrome pós-terapia intensiva, pós-Covid, né? E a ideia geral é que a gente precisa se preparar para esse que eles chamam de aftershock, né? Nós estamos no momento do terremoto, né? Mas a expectativa é que depois disso, considerando que de 30% a 50% dos pacientes críticos eles desenvolvem alguma manifestação relacionada à síndrome pós-terapia intensiva, ou a PICS, a gente pode ter a expectativa que nós vamos ter um grande número de pacientes com necessidades geradas pela doença crítica causada pela COVID, né? Então, vai ser uma onda de pacientes pós-terapia intensiva. Pacientes familiares, né, que estão vivendo aí um momento de angústia, ansiedade, agravada pelo isolamento, né? As pessoas não podem visitar os seus familiares, os sepultamentos são diferentes, né? Assim, os rituais de despedida, eles precisam ser abreviados e descaracterizados, né? As pessoas não podem ver os seus familiares. Então, nós vamos provavelmente enfrentar uma onda de muitas demandas pós-Covid, pós-terapia intensiva. Sim, com certeza. Inclusive, eu acho que essa descaracterização do paciente não poder estar com sua família,
se o paciente virar a óbito, não ter um velório, uma despedida adequada, é um dos pontos mais tristes da Covid, sem dúvida alguma. E a gente recebeu uma pergunta da Priscila de Natali, que é aluna lá da enfermagem, inclusive. Ela perguntou como manter o indivíduo com Covid-19 ativo na UTI para prevenir a síndrome, visto o longo tempo de intubação e a alta possibilidade de contaminação. Priscila, obrigada pela sua pergunta, pela sua ótima pergunta. Como manter esse paciente ativo? Com muito trabalho e dedicação da equipe, né, da fisioterapia, da enfermagem, mas principalmente com muita vigilância dessa equipe com relação à sua própria proteção, né? O seu treinamento e a sua adesão plena ao procedimento, ao ritual de paramentação e desparamentação, né? Porque o paciente, sim, ele precisa ser assistido, né? É um ambiente de risco, de geração permanente de aerossol, né? Agora, a partir do momento que esse paciente começa a permitir que a situação respiratória, clínica, né, hemodinâmica e respiratória começa a permitir uma mobilização, né, é um dever nosso, é um dever da equipe iniciar a mobilização para prevenir as consequências mais desfavoráveis da imobilidade. Então, com muito trabalho, muita dedicação e também muito cuidado com a segurança no trabalho, né? Com certeza. Professora, eu acho que, assim, essa foi a dúvida da Priscila. Eu acho que a live foi super ótima, assim, muito, muito esclarecedora. Estou na esperança que venham mais perguntas, porque eu gostaria que essa live continuasse. E porque está sendo muito bom mesmo, né? Assim, é muito bom conhecer mais sobre a terapia intensiva e ter contato com alguém que tá na linha de frente. Isso é muito rico para a gente que está aqui assistindo e moderando, no caso eu. Maravilha. Ui, meu fone caiu. Nós vamos ter provavelmente muito trabalho, porque um outro aspecto dessa condição, dessa situação atual, né? Uma primeira onda, que é essa onda de pacientes agudos, e na cauda dessa onda, a gente tem a expectativa que virão grande número de pacientes para reabilitação, né? Com a síndrome pós-terapia intensiva. A gente também tem a expectativa de um esgotamento de recursos para outras condições que demandam assistência de alta complexidade, às vezes, né, de urgência. Então, com o sistema de saúde todo devotado para o cuidado, para a assistência do coronavírus, a gente tem a expectativa que em breve a gente comece a perceber um aumento de gravidade de outros casos. Num terceiro momento, a gente começa a provavelmente receber as consequências de uma redução da qualidade do cuidado daqueles pacientes que têm condições crônicas. E num outro momento, ou talvez concomitante a isso tudo, uma outra situação muito grave, que é o adoecimento dos profissionais de saúde pela Covid e pelo sofrimento mental causado pela sobrecarga e pelo trabalho na situação de estresse, né? Então, são muitas ondas, muitas consequências que a gente provavelmente ainda vai observar e precisar de atuar, né? Com certeza. A saúde mental do trabalhador da área de saúde é uma questão que precisa ser levantada, precisa ser estudada, com certeza. A gente precisa cuidar de quem cuida, né? E nós recebemos mais duas perguntas.
A primeira é a da Valéria Maria Augusto. Ela perguntou como vai funcionar o seu laboratório, o seu ambulatório, desculpa, da síndrome. Quais serão os recursos? Perfeitamente. Doutora Valéria, muito obrigada pela sua pergunta. Nós temos lá no Hospital das Clínicas uma atividade, um projeto de extensão, né, que o tema, né, de trabalho, o nosso tema de trabalho é um trabalho multiprofissional, é o cuidado, a assistência ao paciente pós-terapia intensiva. Então, nós buscamos ativamente, desde a internação, os pacientes que têm os fatores de risco, a gente já inicia o acompanhamento desses pacientes na trajetória hospitalar deles ainda, na trajetória da terapia intensiva. A gente observa esses pacientes ainda na internação, na enfermaria, e a gente aborda esses pacientes numa perspectiva educativa, informativa, né? Então, muitos vão ouvir pela primeira vez a respeito das dificuldades que podem ser enfrentadas, eles vão ouvir isso pela primeira vez ainda durante a internação na enfermaria, né? E, posteriormente, esses pacientes, eles são convidados a visita ambulatorial, né, ao atendimento clínico pela nossa equipe, ainda nos primeiros meses, primeiro, segundo mês, depois da alta hospitalar, ainda lá no ambulatório do HC. Então, é um ambulatório que funciona junto com o ambulatório da clínica médica, né? Então, é um cuidado que acompanha, que segue desde o início da trajetória desse doente crítico, né? Ele tem uma atividade educativa, informativa e assistencial pós-internação, pós-alta hospitalar. O nosso objetivo é, principalmente, detectar precocemente condições que, após a alta, possam ser abordadas precocemente, prevenidas e que possam impedir, né, evitar uma reinternação, um novo episódio de infecção, ou propiciar o tratamento oportuno das condições novas, né, das disfunções que esse paciente adquiriu após o CTI. A próxima pergunta é da Nicole Xavier. Ela diz o seguinte: boa noite. Com relação à saúde mental, como é a conversa com a rede de atenção psicossocial no caso de pacientes que acabam tendo agravamento de condições pré-existentes no momento da PICS? Maravilhosa essa pergunta, porque ela toca exatamente numa fragilidade do nosso sistema, né? Esse paciente, ele é acolhido, ele é recebido, ele é abordado do ponto de vista da saúde mental, enquanto ele está na internação, enquanto a gente pode segui-lo no hospital. Mas a gente sabe que existe uma limitação, né, na rede assistencial, na rede do município e dos municípios em geral, para o atendimento da saúde mental. Então, o encaminhamento é difícil, provavelmente eu ia precisar da ajuda da nossa equipe da saúde mental, do nosso grupo, para responder com mais detalhe essa pergunta, mas ela é uma pergunta muito pertinente, porque ela toca, né, eu vou repetir, numa fragilidade da nossa rede, que é a assistência à saúde mental, especialmente pelo reconhecimento do sofrimento mental pós-terapia intensiva, que ainda não é imediato, né? Tanto pelos profissionais da assistência, quanto pela própria família e pelo paciente. Obrigada pela sua pergunta. Esqueci de ativar meu áudio, desculpe. Mas, professora, no mais, foi isso, a gente não recebeu. Essa foi a última pergunta. Então, se você tiver mais alguma coisa a dizer, pode falar, que a gente ainda tem tempo.
A gente ainda tem mais 15 minutos. Bom, mas eu só tenho a agradecer pela oportunidade, pela sua participação, né? Pelas suas intervenções, pela oportunidade de difundir, né, a ideia da necessidade da assistência, da necessidade de estar atento às consequências, né, ao que vem depois, né, porque não é natural a volta do paciente pós-crítico para a sua vida, para a sua condição habitual, ele precisa de reaprender, reassimilar muitas coisas. A gente sabe hoje que 1/3 das pessoas não voltam para o seu trabalho, um outro terço não voltam para o trabalho de maneira geral, nunca conseguem voltar a trabalhar. 1/4 dessas pessoas vão precisar de cuidados permanentes e uma parte dos familiares cuidadores precisa de abandonar o seu trabalho, né, para poder se dedicar ao cuidado desse familiar que passou a ter uma dependência maior, né? Então, é ótima a oportunidade de falar sobre isso, né, de abrir a reflexão, especialmente para as pessoas que estão em formação, né, que quando eu me formei na terapia intensiva, né, esse não era um tema que a gente discutia, que a gente abordava, que a gente se preocupava, né? E o que a gente vê hoje é que os lugares que têm os melhores resultados, que oferecem mais aos pacientes pós-terapia intensiva, são aqueles em que a equipe de intensivistas participa dessa assistência pós-terapia intensiva, né? Então, a introdução desse tema na formação, ela é muito positiva, muito benéfica. Com certeza. Eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que foi uma live excelente. Alguém como eu que quer seguir a terapia intensiva, é super, super importante ter esse tema, ter contato com esse tema. Então, muito obrigada, professora, e parabéns pela ótima live que você fez. Muito obrigada mesmo. Aproveito também, professora Taliane, muito obrigada. Só elogios, tá? Recebi muitos elogios aqui via o YouTube, via Facebook, via Instagram. Parabéns. Muito obrigada. Muito obrigada, Viviane. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade, viu? Imagina, professora, a senhora está super convidada para uma próxima live. A Ateneu está aberta, caso a senhora queira vir com outros temas, tá? Estamos aqui aberto para isso também. Taliane, muito obrigada também. Eu quero aproveitar e já convidar vocês também, né, e a todos os nossos colegas que estão aqui online. Amanhã nós temos uma super live com o Dr. Vitor Grabois. O tema de amanhã é segurança no paciente em tempos de pandemia. Então, todos estão convidados, tá? Inclusive a senhora, doutora Carolina. Eu não vou perder. Esse tema é fundamental para nós. É muito bom. Né? Todos estão convidados. Faz parte da prevenção da PIX, né? Sim, com certeza. Com certeza. Meninas, muito obrigada. Uma boa noite para vocês. Vocês querem falar mais alguma coisa? Vocês querem transmitir uma coisa? Gente, não esqueçam do curso, por favor, né, Taliane? Não esqueçam. Eu deixei na descrição, tá, dessa live. Nós temos lá o link diretamente para o curso e também para o e-book do Covid-19, tá? De toda a equipe do curso também da Faculdade Federal de Minas Gerais, que faz parte, o e-book faz parte desse curso, né, Taliane? Então, nós deixamos na descrição todos os links. Fiquem à vontade. Uma boa noite para todos. Uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau.